Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse momento a gente está startando o primeiro vídeo da playlist Python para engenheiros e cientistas, que foi uma enquete que eu coloquei no LinkedIn e no Instagram. Então vocês votaram aí, tiveram a ideia de curtir isso aí. E eu vou resumir um aparato de coisas de Python voltado para ciência e engenharia. Muita gente já vem até me perguntando o que vai aparecer, sobre o que eu vou falar. Eu vou, nesse vídeo, dar uma introdução breve sobre a importância de engenheiros, seja a área que for, mecânica, elétrica, produção, alimentos, que eles tenham um conhecimento, porque é necessário existir esse conhecimento. Então isso resume bem o que aparece nesse primeiro slide, que é uma pergunta-chave, né? Por que engenheiros devem aprender a programar? Quando eu falo programar aqui, eu coloco no contexto geral, né? Eu não estou falando só de uma linguagem específica de tendência, não. Eu estou falando sobre todo o aparato de entender o ecossistema voltado para a programação, que no dia a dia é notável a diferença de como um engenheiro pensa, de como ele desenvolve soluções, como ele resolve problemas. Os desenvolvedores de software, cientistas de dados, essas outras áreas high-tech, eles têm um outro contexto, eles têm uma outra ideia. Então, eu vou extrair o máximo das duas áreas e tentar englobar aqui. E você vai sair no final desse vídeo entendendo a importância de aprender e, consequentemente, acompanhar a playlist que eu vou lançando aqui aos poucos. O mundo ele está passando por uma transformação digital muito acelerada e concreta, ela já existe. Isso é muito notável na série de notícias que nós vemos por aí. Não importa se são em mídias sociais, se são em redes de comunicação oficiais, conversas do dia a dia, até no ambiente de trabalho, né? Existem muitas tendências tecnológicas nascendo a todo momento. Uma delas que eu posso citar, que está muito em alta, é sobre inteligência artificial e machine learning, né? A capacidade de você gerar aprendizado de máquina, né? Você fazer computadores entenderem contextos como seres humanos e nos auxiliar. O mais usual e do nosso dia a dia é o chat GPT, né? Ali entra o conceito de IA generativa. Você conseguir conversar com o algoritmo, ele extrair respostas de você e dar respostas para você. E hoje eles são completamente aplicáveis dentro de projetos de engenharia, como, por exemplo, a otimização de motores elétricos usando essas ferramentas para explorar milhões de configurações por dia. A gente tem várias startups nesse segmento hoje, tanto fora da indústria como dentro da indústria, que aplicam esse conceito. Para acrescentar isso, também estão crescendo muito as redes de computadores e móveis de modo geral. Então, as tecnologias que estão estourando também no momento são sobre o 5G e o Edge Computing. Né? Para quem não entende bem o que é o Edge Computing, é basicamente você conseguir fazer com que microcontroladores, computadores com menos memória, com menos desempenho, consigo executar modelos otimizados. Você consegue rodar IA embarcada, algo nesse sentido, em computadores de menos potência. Isso é uma tendência muito emergente. Assim como também a realidade estendida, né? A ideia de usar óculos VR, entender espaços 3D, essas apresentações estão evoluindo muito. A parte de manufatura aditiva também, impressão 3D, né? Quem nunca brincou um pouco, já pegou algum material de alguém que trabalha nesse ramo, né? Ou já até encomendou, comprou materiais já prontos, tem um avanço absurdo. E ali dentro daquelas impressoras tem firmwares, programas que rodam para executar essas funções. Assim como também a computação quântica, que é um nicho bem pequeno ainda está sendo muito explorado, mas em pouco tempo vai virar uma realidade também. Então, hoje existem muitas tecnologias que estão avançando e todas elas dependem tanto de engenharia quanto de programação. Então, se a gente conseguir englobar o melhor das duas áreas aqui, podemos ganhar muito com isso. Uma das áreas perfeitas onde isso pode ser aplicado é a automação de tarefas repetitivas, né? Eu sou um engenheiro, não sei, de produção, né? E eu tenho que analisar vários dados, vários conjuntos de dados. Aí eu preciso reduzir meu tempo, meu esforço em tarefas manuais, geração de relatórios, automatizar cálculos. Ah, Isaac, mas o Excel faz isso, sim. O Excel e outras ferramentas como Power BI e Tableau, eles têm sim ótimas ferramentas para executar essas apresentações, essas extrações, porém você perde flexibilidade em muitas coisas. Né? Eu já participei de projetos em que nós tivemos que entrar em confronto nesse conflito, né? Onde você tem, eu tenho uma ferramenta X, ela já faz tudo, tá?
mas tal problema em específico e muito maior você não consegue fazer com ela. Então, nesse momento de flexibilizar, é que é importante você conhecer uma ferramenta ou outra nova, né? E a programação aqui ela é muito utilizada. Consequentemente, isso traz a gente para um outro campo, que é a integração com novas tecnologias. Quando eu falo de novas tecnologias, com certeza eu cito a IoT, que é a internet das coisas, a indústria 4.0, que ela vem crescendo demais, também fazendo o adendo à indústria 5.0, que vem com outra filosofia, e o uso de machine learning e inteligência artificial, que eu comentei nos primeiros slides. Né? Isso ajuda a gente na parte de monitoramento remoto de processos. Então, de certa forma, é muito comum ver hoje, né, soluções nesse sentido, que você monitora motores, caldeiras, monitora outras máquinas de alto custo, de alto desempenho. Aqui que entra a programação e a customização, né, como também a análise preditiva de falhas usando IA. Ou seja, você consegue reconhecer quando que a sua máquina vai ter uma tendência a quebrar, né? E não necessariamente precisa ser alguém que entenda muito, né? Porque hoje existem já vários algoritmos feitos para isso. Então você consegue explorar, se quiser brincar um pouco, mexer um pouco, consegue instalar na sua máquina, seguindo todo um passo a passo. Que também leva a gente para projetos de cidades inteligentes. Então tem muita coisa nesse sentido aí. A gente também entra no contexto de análise e tratamento de dados em engenharia, né? Onde hoje é necessário ter a cultura do data drive, né? Que é um pensamento orientado a dados. E, consequentemente, como eu citei em projetos, você pensa que eu vou monitorar motores. Né? De quanto em quanto tempo eu vou fazer isso? Eu vou fazer instantaneamente, de 5 em 5 vezes, 10 a 10 vezes, enfim. No geral, isso vai gerar muitos dados. Então é muito importante a gente ter conhecimento de como é o fluxo de dados, né? Para onde que eles vão, onde eles são armazenados, o que é a tal nuvem, né? O que é o cloud, o que é a AWS, Azure, a GCP e essas outras tecnologias. Nesse momento, elas são muito importantes para isso, né? Simulação de cenários complexos, controle de qualidade, otimização de processos e muito mais. Então, o engenheiro, até aqui, ele vem conhecendo esses conceitos. Tudo bem, eu sei para que serve isso, né? E com isso, com esse conhecimento agregado que ele já tem de engenharia, ele consegue utilizar ferramentas para desenvolver as suas próprias ferramentas, né? Com a geração de scripts e softwares para resolver problemas específicos de engenharia, né? Você pode criar software de simulação, você pode criar scripts de automação de cálculos, pode fazer interface gráfica para controle de sistemas. Então, eu sou alista, né? Sou um engenheiro mecânico, estou projetando alguma máquina específica, e aí eu vi que fazer cálculos ou gerar BOM dos meus desenhos não está muito legal, não está muito agradável. Então, vamos fazer uma forma de otimizar isso? Você tem, é possível aplicar isso em vários outros segmentos, né? Eu sou engenheiro eletricista ali, eu faço análise de regulação de energia, né? Então eu vou lá, meço energia no cliente, deixo um mês analisando, depois eu vou lá olhar canto por canto. Não, você já poderia criar algum script, fazer alguma coisa, um mini programa que seja, já para analisar isso, né? A partir do momento que ele está lendo, já analisar e fazer todo o centro de custo, enfim. Com o conhecimento da engenharia próprio, você tem o plus de aprender programação e criar suas próprias ferramentas. Né? Aqui que está a magia. E não só para desenvolver, não só para criar, mas como você também consegue ter noções de programação. Você consegue conversar com pessoas que não são da engenharia, mas que desenvolvem software. Então você consegue entender os requisitos melhor, né? E entender o deles também, onde é que estão as limitações, onde isso funciona, aquilo não funciona. Então você consegue participar ativamente de projetos de integração de hardware e software e acompanhar as tendências tecnológicas que estão dentro da empresa, né? Então aquela conversa ali de canto, você já ter uma ideia do que se trata. Né? Saiu um novo modelo de IA, saiu um novo Transformer, aí não é do Optimus Prime. Tá? Então você consegue entender, você vê isso e consegue participar dessas conversas. E um outro campo em que isso é utilizado é em controle de equipamentos e sistemas. Né? Os nossos programadores de CLPs, robôs industriais e imóveis, que mexem com sistemas embarcados de laboratórios. É a galera mais voltada para controle e automação. Mas ali a gente consegue explorar a comunicação entre CLPs usando script, deixar, por exemplo, criar um supervisório para monitorar variáveis de robôs industriais. Isso é possível. Né? E muitas vezes isso é possível de certa forma pago, né? Porque você compra ferramentas para fazer essas coisas. Mas a partir do momento que você consegue manipular e entender como funciona, as coisas ficam mais baratas, mais fluidas e fáceis de ser aplicadas.
Um outro ponto também muito importante é a participação em projetos de pesquisa e inovação. Né? A partir daqui, por que é importante aprender programação nessa área de publicação de artigos, mestrados, doutorados e muito mais? Porque é aqui que entra o papel da inovação tecnológica. Né? E muito da inovação tecnológica parte de criar tecnologia de base. E é muito mais fácil você explorar, utilizar scripts ou inteligência artificial para explorar certos problemas, porque é de fácil acesso. Né? É muito mais fácil você acessar ferramentas ali, criar, fazer um protótipo rápido, fazer uma análise de viabilidade técnica, desenvolver novos produtos e soluções. Então aqui entra, tem muita coisa para se pesquisar nesse ramo, tem muitas publicações feitas no ramo de engenharia, né? Então tem gente aí utilizando visão computacional para analisar sistemas de energia, falhas, reconhecimento de EPIs, utilizando inteligência artificial para gerar desenhos 3D em realidade aumentada, por exemplo. Tem muita coisa para se explorar aqui e com certeza utilizar a programação aqui ajuda muito. Então, engenheiro, se prepare para o futuro, porque nós estamos vivendo ele hoje. Né? Existem tendências globais e nela você é o destaque. Né? Engenheiros cada vez mais próximos da tecnologia e do software vão ser necessários para resolver problemas complexos do futuro. A engenharia orientada a dados, automação inteligente e soluções digitais é a tendência. É isso que a gente vai explorar nessa playlist, ensinando programação para engenheiros sem perder a essência da engenharia. Pelo contrário, você vai utilizar os seus conhecimentos de engenharia para resolver problemas complexos da vida real utilizando programação. Então, aquelas palavrinhas-chave, aquelas ferramentas que você não conhece, só vê pessoas digitando, letrinha colorida e tudo mais, você vai começar a entender como aquele universo funciona sem necessariamente querer ser um desenvolvedor de software, mas só entender que para aumentar o seu leque de ferramentas é muito importante aprender. Porque quem sabe programar lidera a inovação. Então, acrescentando isso à engenharia, esse é o ponto. Então a gente vai explorar sobre isso aqui. Então já favorita esse vídeo aí, dá um like, porque toda semana vai ter um vídeo de mim explicando o conceito base para engenheiros e cientistas utilizando Python para programação de problemas complexos. Então acompanha a gente aqui no Instagram também e no LinkedIn eu vou estar sempre postando lá, beleza? Um abraço, tamo junto.